Olá, povo de Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Hoje eu vim falar sobre o maior mandamento. Mesmo eu sendo pequena e falha, eu peço a Deus que me dê discernimento para falar sobre isso. E, gente, eu fico olhando aqui para o alto, aqui que eu fico olhando também a janela, né? Dá para ver o céu assim, tudo. Tá um clima aqui bem agradável. É um clima que eu gosto bastante. Aí é muito amplo falar sobre o amor de Deus, sabe? Mas é aquele amor ágape. Ele nos fez, entendeu? Algumas pessoas falam amor ágape. Aí tem na Bíblia, em 1 Coríntios 13, 1, se eu não me engano, que é onde diz que ainda que o amor, se não tiver amor, é como um símbolo que retine. Ou seja, essa tradução quer falar como o amor é amplo, como quando você se torna um cristão verdadeiro, você consegue amar as pessoas do jeito que elas são. Elas não precisam mudar a personalidade, elas não precisam mudar quem elas são. Você consegue amá-las do jeito que são, porque assim é o que Deus faz com a gente. Por exemplo, comigo, uma pessoa imperfeita, falha, cheia de pecado, defeito, né? E Ele tem me moldado e me amado mesmo assim. E hoje em dia eu consigo olhar com as pessoas tão com mais amor, sabe? Todo aquele julgamento que as pessoas fazem, que um dia até eu fiz, porque eu já cheguei a julgar a mim mesma, a julgar o outro. Isso é tão feio, porque Deus conhece cada um. Vocês acham que não foi Ele que criou cada um de nós? Foi, por mais que a gente possa andar em pecado, fazer alguma coisa errada que desagrade a Ele, a gente deve se achegar a Ele para pedir desculpa, perdão, dizer, ô Senhor, não foi porque eu quis, eu estava mal, eu disse aquilo. Mas Deus continua sendo bom. E se você não consegue ainda amar as pessoas como elas são, e eu digo isso para mim, que eu tenho que amá-las como elas são. Se eu puder contribuir para que elas melhorem, se eu puder, se Deus quiser me usar para contribuir para a melhora delas, Ele vai me usar, vai me usar como instrumento. A gente fala muito esse Deus vai me usar, parece uma coisa descartável. Deus não usa para não descartar. Deus nos usa, não é uma expressão que eu acho, eu particularmente, é o meu achismo, tá? Que eu não acho. Ai, me usa, não, assim, não uso e joga fora. Deus, Ele nos faz um instrumento. A gente vira um instrumento para ajudar outras pessoas na mão dele, entendeu? Um instrumento de ajuda. Ou seja, Ele pode querer de mim ainda coisas que eu não sei, mas eu faço ainda, eu tento fazer coisas que às vezes eu sinto no meu coração Ele, e nem sempre a gente tem que confiar no coração, porque Ele é enganoso. E a nossa mente, muitas vezes, ela vira ali um campo de batalha, né? E a melhor coisa é quando você tá na paz. Quando você tá passando por aquela paz que intercede o entendimento humano, que você não tá nem aí pra coisas do mundo, entendeu? Porque você sente que Deus está te protegendo, que tem um anjo ali cuidando de você. E o problema de julgar o outro, isso é tão, sabe? Você ame as pessoas do jeito que elas são, tá? Todo amor que você dá pra alguém, ele volta de alguma forma pra você. E às vezes as pessoas que ainda não conhecem esse amor, que alguém chama ágape, né? Um amor assim, incondicional, que você ama as pessoas de um modo cristão, que você vê o outro como vê a si mesmo, que o que você não deseja o mal pro outro, você não deseja para você mesmo. É assim, é o amor que Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Tendo em vista que muitas vezes você vê o próximo, principalmente quando o próximo é muito próximo mesmo, familiar. E eu até não, gente. Às vezes o próximo
você nem conhece, você vê algo acontecer que dói em você. Ou porque você já passou por uma coisa semelhante, ou porque doeu mesmo no seu interior, no seu íntimo, sabe? Eu acho que esse é o amor mais próximo do amor de Jesus, que quando Ele nos amou primeiro. Não é a gente, basicamente, eu acho que tem que ser uma escolha, no meu achismo, tá, gente? Não é, nem sempre o que eu estiver achando aqui é a totalidade do... Mas Deus deu um livre-arbítrio pra gente. Então, se a gente busca Cristo, Cristo vai nos encontrar. Tem que ser uma busca contínua e diária, mas a gente tem que buscar. Dizem que somos escolhidos. Somos, mas a palavra também diz muitos escolhidos e nem sempre todos vão querer continuar. E eu peço a Deus que me dê força, que quando eu estiver fraca, Ele me fortaleça. Porque eu gosto de vir aqui. Eu gosto de vir aqui falar sobre esse amor, que é tão grande, sabe, que transborda. É como um leite. Você coloca para ferver ali e se você ficar lá, ele vai estar na medida certa. Se você sair um pouco, ele ainda vai encher, transborda. E se ele vir a azedar, você ainda faz um doce. E o leite, ele é tão sagrado, né, gente? Porque os animais, uma boa parte, gostam de leite. Nós, humanos, gostamos de leite. Nascemos, somos mamíferos, né? Os gatinhos, por exemplo, eu tenho uma gatinha aqui que ela tá abusadinha, andando em cima da mesa. Chega. Olha, minha gatinha. Oi. Minha gatinha, pronto, gente. É como um leite com a água, tá? Por exemplo, uma mãe pode não amamentar por alguns problemas que tem de saúde por muito tempo, mas às vezes a mãe ele passa ainda um mês aguentando para poder, que Deus dá aquela força a ela para poder que ele tome o colucho. E às vezes se a mãe não puder, ainda tem um leite. Tem um leite mais caro, um leite menos caro, mas Deus ainda dá. Deus não deixa ninguém desamparado, até ele diz assim, que se um pai abandonar um filho, ainda assim ele fala, eu não te abandonarei. Então, gente, o amor de Deus é lindo. A gente só começa a ver o amor dele quando a gente começa a sentir. A sentir que nas aflições ele ainda mostra o amor dele. É porque tem vezes na vida da gente que acontece, sabe? Que a gente passa por tantas aflições que a gente chega a perguntar, meu Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê? Porque a gente tá tão sofrido ali achando que não tá com a gente. Mas lá no livro de Tiago, falando Tiago da Bíblia, ele fala, sede forte, sede feliz, quando, assim, sede contente quando passar por provações, porque depois de ser desaprovado, a sua fé vai ficar maior, entendeu? E é isso, gente. Quando a gente tem Deus, ou Ele nos tem principalmente, que Ele nos busca, sabe aquela ovelha desgarrada? Tem até uma música da ovelha, que é a ovelha negra da família. Muitas pessoas se encaixam assim, eu sou a ovelha negra da família, não sei o quê. Não, gente. Ovelha é ovelha. Eu acho que Deus é tão bom que se tiver uma ovelha diferente das outras, Ele ainda vai buscar. Jesus vai buscar, porque Ele é o pastor. Ele vai buscar, ainda é capaz de Ele deixar ela semelhante a todas as outras ovelhas, só continuando sendo ela, tá? Porque a gente não deve querer ser as outras pessoas. A gente deve ser contente com quem a gente é, porque Deus criou a gente tintim por tintim. Ele contou os pelos perdão, falando ovelha, os pelos, meus cabelos, os pelos tem na pele. Ele contou, ele sabe contado cada fio do seu cabelo. Ele sabe contado tudo em você. Ele formou no ventre materno. Ele diz assim na palavra, eu te formei, te gerei no ventre materno. Então, se você veio do ventre materno,
que nós viemos, né? Somos seres humanos e viemos do ventre materno, que Deus colocou. Até uma coisa que eu tenho comigo, às vezes eu tenho medo de falar, mas eu acho que eu não estou errada. Eu vou falar é o meu ponto de vista. Por exemplo, as mulheres que antes queriam engravidar e não podiam, ou elas tinham pelo modo natural, ou às vezes o próprio Deus fazia um milagre delas engravidar. Gente, no dia de hoje isso acontece? Acontece pela ciência. Deus é o dono da ciência. Deus é o dono de tudo. Se Sara lá da Bíblia, ela engravidou, sei lá com quantos anos, bem idosa, através do milagre, que naquela época a ciência, mas a ciência é de Deus, tá, gente? Tudo é dele, para a honra e para a glória dele. Então, hoje em dia, tantas mulheres com sonho da maternidade, né? Inclusive eu, sempre um dos maiores sonhos foi ser mãe. E Deus me concebeu da forma natural. E eu acredito em muitas mulheres sonhando com isso e não conseguem. Peçam a Deus através do amor, através do matrimônio, se forem ir para vocês que têm condições, vão até a ciência, mesmo recorrendo a Deus, acreditando que é Deus e não só a ciência humana, mas a ciência de Deus. Recorram, se vocês querem ser mães. Eu digo aqui para quem quer, eu conheço algumas pessoas queridas que elas não quiseram. Algumas não, outras quiseram muito e não conseguiram. Mas pode ser através de Deus, e Deus pode usar a ciência para fertilizar uma mulher. Várias pessoas fizeram isso. A atual esposa de Zezé de Camargo, ela foi, eu acho que foi, não sei como foi. Foi método natural, fertilização, né? Mas sim, tiveram os filhos. Como é o nome dela? Aquela jornalista famosa, ela também fez esse tratamento. E Deus é tão bom para quem não tem condições financeiras e sonha em ser mãe, sonha em ter uma família, um lar, um marido, um esposo ali do lado de uma pessoa com ela para criar junto os filhos. Deus também concede isso. Aquelas que não conseguem ficar junto com o marido, gente, vocês têm que persistir no casamento, no matrimônio, no pai dos seus filhos, naquilo que Deus te colocou, Deus te deu. Persista, insista, não desista. Fé, oração, joelho dobrado, comunica-se com Deus. Não desista do seu marido e nem dos seus filhos. Meu Deus, Deus o livre disso. Não desista. Os filhos são herança. Você vai desistir do negócio que Deus te deu? Eu tenho um filho meu, que é meu filho, veio de mim, nasceu de mim. E eu não desisto dele nunca. Eu tenho 2, mas o meu é só porque tá estudando no Juazeiro. Ele tá um tempo lá com a avó dele, mas eu não desisti, que ele é meu filho, sabe? Minha herança. Claro que ela também, como a avó, ela cuida dele também, é parte dela também, porque meu marido é filho dela, tá? E eu digo assim, se ele estiver passando por um apuro, claro que eu vou socorrer do melhor jeito que eu puder. Teve épocas difíceis, gente, dando um pequeno testemunho aqui. Teve épocas difíceis da minha vida que eu tinha que lidar com 2 crianças. Meu filho quebrou o pulso na escola. Infelizmente passou por isso e meu marido foi lá e buscou. E na época eu não tinha condições de cuidar dos 2, mas era tão doído para mim ver que meu filho tinha que ser cuidado, mas ao mesmo tempo eu confiava porque estava na mão da minha sogra, né? Ela estava cuidando. Mas era dolorido ver aquilo e não poder fazer nada, assim, nada no aspecto de cuidar dele e tudo. Mas eu sou muito grata, porque Deus é tão bom que até quando eu não pude, Ele colocou ela pra cuidar, né? Enfim, eu passei por várias depressões. Hoje, graças a Deus, muito grata que eu não tenho depressão. Às vezes eu entristeço um pouco, o Espírito Santo não existe dentro da gente, às vezes ele entristece. Enfim, mas volta a se animar. Passo por várias batalhas. Minha vida não é um mar de rosa e eu não vivo num castelo.
Castelo é para as princesas, não sou princesa. Eu acho que eu sou uma, como é que dizia aquele povo que mora... Se fosse dizer na linguagem bonita, eu sou uma camponesa, eu sou pessoa do sítio, que morei no sítio, né? Fosse embelezar o negócio, sou uma camponesa, que nem isso eu sou uma pessoa que morei no sítio e que morei em urbano também, várias vezes, em zonas, em lugares urbanos. Mas o fato é que não desista das pessoas. Às vezes, o inimigo ali, ou as raízes de amargura que vão ficando na gente, nem tudo é culpa do inimigo, mas muita coisa é culpa dele sim. Então, assim, as raízes de amargura que vai ficando das famílias, isso é biblicamente comprovado, fala aqui em Gênesis, tá? Em Gênesis, Deus fala da quebra de maldição. Quando é que ele pode quebrar uma maldição? Quando o ciclo encerra e acaba aquela maldição. Aquela maldição tem que ser quebrada por alguém, um familiar, um da família, enfim, um todo. Quebrar as maldições. Qual é a maldição que tem na família de alguém? Se tem uma maldição de bebida, de abuso sexual, eu tô falando aqui para adultos, meu canal não é infantil, tá, gente? Se alguém assistir, sabe, por favor. Se tem drogas, abuso sexual, muita coisa, gente, nem sempre é culpa dos nossos familiares e tudo. Às vezes, aquilo já vem de uma geração, tá? Porque não sei o que, quem abusou de mim. Não, gente, presta atenção. Os abusadores da época, eles não sabiam que estavam abusando de tal maneira a prejudicar uma criança. Os pedófilos familiares que existem. Gente, vamos perder essa gente. Por quê? O que acontece? Quando você não perdoa, você vira, você pode estar sujeito à mesma coisa. Então, exemplo prático. Se uma pessoa do antepassado, um familiar do passado abusou de alguém, corre o risco do inimigo fazer o que eu só penso que é o inimigo, gente, porque não tem como uma coisa que volta. A mesma pessoa abusar de outra criança do mesmo abusador, tá entendendo? Mas isso é quebrado quando? Quando que isso é quebrado? Quando a gente conhece a palavra de Deus e vê que isso não pode, que pedofilia é crime, é errado, se é crime é errado. Coisas que geralmente é crime, uma grande maioria das vezes para Deus é errado, tá? Porque por isso existem as leis. E Deus também ele é o autor de leis, tá? Às vezes você diz, não, a lei tal, isso proíbe isso. Gente, Deus é justo, é um Deus, um sábio juiz. Então, eu não posso ficar pedindo a Deus uma justiça que para mim seja só favorável e que para o outro não, entendeu? Eu não peço, eu prefiro ser injustiçada do que injustiçar alguém, tá entendendo? Ou eu prefiro que a justiça de Deus seja favorável e entenda, compreenda, que seja uma justiça reta perante os homens. Por quê? Gente, tem tanta gente magoado que acha que tá sendo injustiçado por muita coisa. Eu por muito tempo, eu achava que umas besteirinhas eram injustiça na minha vida. Eu via aquilo como injustiça. Hoje eu percebo que toda injustiça Deus reverte, gente. Então não desejo mal para ninguém, não odeio ninguém. Isso é conselho que eu tô dando, porque na Bíblia isso é que eu aprendo. Se você pede a Deus que faça justiça, pode se preparar. Vai vir justiça dos dois lados, né? Mas a justiça de Deus que eu sempre peço, se eu pedir a justiça de Deus, é que seja favorável para mim e para o outro. Se eu estiver sendo injustiçada por alguma coisa, eu não desejo mal para aquele outro. Eu desejo que a minha, como eu tô me sentindo injustiçada, que aquela justiça volte e não faça mal ao outro, tá? Que eu volte a ter como é que eu posso explicar? Que eu não desejo justiça. Eu não tenho sede dessa justiça de fazer mal ao outro, entendeu? Minhas sedes são outras. Minhas sedes são espirituais. Minha sede era como a água viva que Jesus deu à mulher da fonte. Aliás, que a fonte deu que aquela mulher falou que a sede
de Jesus, de Deus, a palavra do Espírito Santo. Eu não sou aquela pessoa muito sede de justiça, eu não sou dessas. Às vezes eu gosto da misericórdia, quando você me dá uma misericórdia pro outro, não é nem com questão de receber a misericórdia, é porque devemos ser misericordiosos, né? A minha sede é de conhecimento da palavra, em primeiro lugar. Conhecimento que vem do alto, tá, gente? Esse é o maior conhecimento. E é conhecer, eu não quero só conhecer por conhecer. É aquele negócio, eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Mesmo porque minha visão é turva diante de viver por vista. Mas viver pela fé, eu gosto. Agora, gente, uma coisa que, olha só. Vamos tentar não pedir ver muito o mundo espiritual. Vamos pedir que Deus cuide do mundo espiritual pra gente. Que coloque a campeãs do bem. Sabe aquela história de Daniel? Daniel estava na cova dos leões e ele estava orando. Eu não sei pelo que ele orava, mas ele estava há 21 dias orando. Então, tinha um anjo do bem e um anjo do mal lutando ali para a bênção dele não chegar, tá? E depois eu raciocinei mais sobre isso. Ele orava, mas tinha uma guerra, que a bênção dele não vinha porque tinha um anjo mau, um anjo do Senhor e um anjo tal, que chama potestade, né, hoste do mal, essas coisas assim. Enfim, quando a gente orar, tenta fazer a oração do Pai Nosso primeiro, porque essa é universal. Ora pedindo que seja feita a vontade de Deus. Mas tu também ora por as tuas causas, tá? Tu pode orar, Senhor, se tem uma bênção para mim e tá sendo impedida. O anjo do Senhor, ele não disse ao outro anjo, suponho eu, o anjo mau, né? Ele não disse, eu te repreendo, como o povo fica, eu repreendo o inimigo, eu repreendo, né? Eu já fiz, repreenda. Não é assim, gente. Eu, com a minha pouca fé, eu acho que eu compreendi que não é a gente que repreende o inimigo. E que, na época que Daniel estava orando, o anjo disse para ele depois apareceu para Daniel, né? Mas o anjo falou para ele, que o Senhor te repreenda. Ou seja, quando impor a mão sobre a cabeça de alguém, não vamos assim impor e querer expulsar demônio. Isso é horroroso, gente. Eu já vi negócio de expulsar, vi pela internet, de expulsar demônio e a pessoa, não vou fazer isso, não. Deixa que o Senhor repreenda. Deixa, se diz o Senhor, repreenda todo o mal. Deixa que ele repreenda. Eu não tenho o dom de expulsar demônios e nem quero. Eu quero que o Senhor coloque anjos firmes ao meu lado, direita e à esquerda, se possível, e me protegendo, né? A minha casa, a minha família, protegendo a minha família, os meus de casa, meu marido, meus filhos. Ai, a gatinha aqui me mordendo. Mas eu peço assim, que o Senhor, que é o mais poderoso, que o repreenda, porque eu não tenho esse poder todo. Tem gente que fica, eu entendo, gente, fala no nome de Jesus, mas fica gritando, igual a pastora Joyce Meyer disse, fica gritando, eu repreendo tudo. Não, gente, eu prefiro silenciar e orar baixinho na minha mente, ou pedir que ele mesmo repreenda, que o próprio Jesus repreenda, que o inimigo saia, bata de revirada, mas eu não vou ficar gritando pela casa. Sabe, eu até fiz isso, eu não quero fazer isso, porque eu confio no meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus do alto, tá no mais alto sublime trono, e confio em Jesus. Então, se for para repreender, vai ser ele que vai repreender. Eu não quero ser esse negócio de expulsar todo mundo. Não quero isso para minha vida. Eu quero, se Deus me der o dom de dizer alguma coisa a alguém, que seja uma coisa boa, sabe? Restituição, coisas boas, de dar boas notícias, tá? De ser portadora de boas notícias. Por exemplo,
Eu não sei se foi Deus que... Com certeza foi Deus que me falou. Talvez, eu penso, né? Porque aconteceu e foi algo tão bom. Eu tenho uma amiga... Eu posso falar que eu não vou citar o nome dela, mas é uma amiga, né? Antes de eu ter meus filhos, ela teve um casal de filhos, gente. Os bebês lindos, lindos, lindos. Eu fui ver, eu acho que o último veio perfeitinho já no tempo. E não tinham vidas, sem o fôlego da vida. Estavam, né, mortos no caixão. Mas eu acredito nesse Deus tão maravilhoso. Eu não vou dizer que eu profetizei, que eu não sou profeta. Talvez Deus tenha, porque foi muito sofrimento pra ela, né? Perdeu 2 filhos já já formado. Gente, que triste isso, é lamentável, né? Mas, sabe por quê? Que depois voltaram 2 casais. Eu acho que foi o sopro da vida que Deus devolveu. Deus deu outros filhos vivos, entendeu? Então, eu acho que ele também me pediu, né? Porque eu tava gestante, eu disse, né? E aconteceu. Então, acho que é ele que me pediu pra dizer. Tinha uma amiga minha, uma conhecida, ela ajudava a gente lá em casa, na casa do meu avô. Ela já tinha mais de 40 anos. Ela tinha um único filho. E ela tinha casado com tinha casado com um homem, né? Que deixou ela depois. Infelizmente isso acontece, mas, gente, vamos lutar pelo casamento, gente, vamos lutar, não é lutar sozinha não, lutar com as armas espirituais, lutar com Deus na frente, não vamos desistir, tá? Deus é bom o tempo todo. Então, assim, na época ela tava querendo engravidar, e na época eu também engravidei meu primeiro filho. E eu engravidei e ela também engravidou. E ela tem hoje o casal do filho. Teu casal não, são 2 filhos. Na época ela achava que já não podia, porque já era de idade. Pôde, engravidou. Eu disse, não, mulher, tu vai ter. Ela teve, não tô dizendo que foi eu. Talvez Deus disse pra ela que ela vai ter, ou alguma coisa assim. O mérito, nada de mérito é meu, não. E nem ninguém vem dizer, ai, mulher, pode disse que eu vou ficar grávida. Não. Não é assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não carrego esse tudo assim, não. Eu disse pra ela com fé que ela ia ter. Eu acreditei. Assim, eu falo, proclamei aquilo pra ela e Deus abençoe. Ela teve. Tempo depois, eu também tive. A gente ficava grávidas juntas. Era isso? Era. Eu de barriga e ela também de barriga. Eu não lembro direito. Mas eu me lembro quando eu tava grávida. Então, assim, gente. Os filhos são a herança do Senhor, mas o marido, o esposo, marido, seja lá como é que chame, o pai dos teus filhos. Faz de tudo pra esse homem, cuida dele, abençoa a vida dele. Se tu não puder dar o teu máximo, dá o melhor que tu puder. Porque às vezes a gente não tá no tempo de não consegue dar o máximo, nem por a gente mesmo. Mas faz tudo que tu puder, faz o que tu tiver no teu coração. Abençoa esse homem, a saída e a entrada. Pede a Deus que é campeão, que bote o que ele estiver querendo no caminho dele seja correto, tá? Que o trabalho dele prospere, que você puder ajudar ele, você ajude. Faça a melhor comida que você puder, que Deus te deu a condição de fazer, faça. E honre ele com as honras que um marido deve ter, tá? Que peça sabedoria a Deus, tá? Uma vez eu tinha meio que ido embora de casa por causa dos problemas do passado, que não vai vir, não vale aqui comentar. E uma senhora muito sábia, que tem muitos anos de casada, ela já deve ter passado por muita coisa, né? Quando eu ia no caminho de Macarão, eu ia com meu filho.
O mais velho, que eu só tinha ele na época, eu ia embora, eu tava chateada por coisas que aconteceu e eu achei que meu casamento ia acabar. Assim, eu tinha acabado, eu tentei até no negócio de divórcio, mas Deus não permitiu e graças a Deus por isso. Então, ela me disse assim, peça a Deus sabedoria. Na época eu conhecia muito pouco da palavra de Deus. Eu conhecia muito pouco, sabe? Então, depois que eu vim pedir a Deus sabedoria, quando eu conheci um pouco mais. Essa senhora é uma senhora tão bonita, eu creio que ela é viva, porque ela é uma senhora linda. Ela só anda toda maquiadinha, toda arrumadinha, sabe? Ela tem uma família bonita, as filhas dela são lindas. O esposo dela, eu não lembro direito dele, mas ele é um homem bem sucedido, é uma família bem sucedida. E claro que passaram por altos e baixos. Ora sim, não. Com certeza. Eu que imagino, né? Não tô julgando. E tudo deu certo, porque a fé move montanhas. Qual sua montanha hoje? A minha só Deus sabe. Que eu não sei mais nem falar pra ele qual montanha. Ele removeu já toda a montanha da minha vida aqui. Eu sou grata, sabe, gente? Grata. Eu agradeço um pouco. Eu glorifico muito e agradeço muito. Eu também agradeço quando tá pouco e às vezes ainda tem, né? Não acabou. E mesmo quando acaba, ainda agradece. Isso eu tô falando não de relacionamento. Tenta ver, faz o máximo que tu puder. Entrega na mão do Senhor e não deixa de orar. Não deixa de interceder para a pessoa que você ama, tá? O amor é muito importante, gente. É o que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, é várias coisas. Se eu não tiver amor, de nada importa. Então, o amor é o mandamento fundamental da Bíblia, o principal. Porque quando se fala de amor, vem vários outros, né? Vem o dom do Espírito, que é paz, paciência, bondade, benignidade, longanimidade. São vários frutos do Espírito, né? E sabemos que as obras da carne é feitiçaria, lascívia, as obras da carne também são muitas, que eu não sei de cor. Mas os dons do Espírito é muito melhor, gente. Se você estiver vivendo um momento de paz hoje, agradeça, digo Senhor, muito obrigado por essa paz. Eu tô aqui muito grata por escutar os passarinhos cantando e a gatinha tá sentada aqui no meu colo e eu podendo gravar esse vídeo. A minha vida não é perfeita, eu não tenho assim... Acho que ninguém tem uma vida perfeita, tá? Não vão achar que quem tem dinheiro tem uma vida perfeita. Também passa. Não importa o tamanho da sua casa, o tamanho dos seus bens, as aflições existem, tá? Elas existem porque estão escritas aqui, ó, no livro, na palavra de Deus. Então, assim, aflições vão vir. Agora mostra para tuas aflições quem é o teu Deus, quem é o teu pastor real, o maior pastor. Jesus, gente. Jesus vence o leão do mal. Porque eu nem vejo Jesus como um leão, uma pessoa atribui então um leão, mas fala, né, sobre o leão. Eu vejo ele como um homem. E o pai vem na frente das batalhas. O pai maior, ele vai à frente da batalha, ele manda anjo. Quando eu assisti a Paixão de Cristo, eu achei que o anjo, ele ia consolar Cristo já quando estava lá na cruz. Olha a minha falta de entendimento. Ele foi consolar o anjo quando ele estava sofrendo. Ele foi consolar Jesus na hora do sofrimento. Que ele estava passando por tudo aquilo, suou sangue. E tudo, né? Quem conhece a palavra e quem já assistiu pelo menos o filme, conhece. Ele suou sangue. E hoje em dia a ciência fala que é possível
Deve ser muito difícil, só assim, mas assim, ansiedade, quem não tem, né, gente? Eu passei por poucas, graças a Deus. Eu acho que eu ainda era como o cego Bartimeu, que eu na minha dor, na minha angústia, eu sentei em um lugar que eu sentei, eu tava na cozinha, e aquele medo, parece que eu ia morrer naquele instante, sabe? Aquela ansiedade. Eu acho que bem pouquinho parecido com a de Jesus, deve ter sido enorme. Ele sentiu muitas coisas humanas para ele tentar nos entender. Então, eu senti parecia que eu ia morrer naquele momento. E eu corri pro quarto, sentei em um lugar. E quando eu sentei lá, eu só sabia dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se eu chorava, mas eu falava com muito clamor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que aquilo foi embora. E hoje, graças a Deus, quando volta pouquinho, eu lavo minhas mãos e passo. E as aflições, elas podem nos deixar mais fortes ou mais fracos, né? Depende. Mas mesmo tem aquela parte que quando você tá fraco, é que você tá forte. Quando você acha que você tá forte, muitas vezes você tá fraco, espiritualmente falando, tá? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Desculpa se eu me estendi, porque às vezes eu passo um tempo sem vir aqui, tô no secreto com Deus, então às vezes eu não venho falar sobre muita coisa aqui, porque às vezes eu preciso de um assunto que faça parte mesmo da realidade, tá? Então, fiquem com Deus. Pra quem gostou, coloca o like aí. Você que assistiu, muito obrigado. E tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor, porque a presença dele é tudo, tá? Deus abençoe. Fiquem na paz.